capítulo 30 de 1 Samuel, versículo do 1 ao versículo 6. Nós faremos a leitura desse texto e nós meditaremos na palavra do Senhor, do qual o Espírito Santo de Deus falará aos nossos corações. Tu és poderoso, Senhor. Quantos acharam? Digo amém. Sucedeu quando Davi e os homens haviam chegado a Ziclag, no terceiro dia que os amalequitas haviam invadido o sul de Ziclag, o sul e Ziclag, e ferido a Ziclag e a queimaram com fogo, e havia levado cativo as mulheres que nela estavam. Eles não mataram nenhuma delas, nem grande nem pequena, mas as tomaram e prosseguiram no seu caminho. Então Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que ela estava queimada pelo fogo. E suas esposas e seus filhos e suas filhas tinham sido levadas cativos. Então Davi e o povo que com ele estava ergueu a sua voz e chorou, até que não tiveram mais forças para chorar. E as duas esposas de Davi, levadas cativas, Ainoá, a jezreelita, e Abigail, a esposa de Nabal, o carmelita, e Davi ficou muito angustiado, pois o povo falou em apedrejá-lo, porque a alma dele, a alma de todo o povo, estava aflita, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Davi, porém, animou-se no Senhor, seu Deus. Podem vos assentar em nome de Jesus. Alguns dias atrás, a pastora Thaís veio aqui e ministrou essa palavra nesse texto, né? Mas olha como o Espírito Santo de Deus é. Ele dá a cada um de nós uma visão, uma interpretação e uma mensagem. Embora a palavra seja a mesma, o texto seja o mesmo, Deus usa cada um da sua forma e da maneira que Ele quer. É por isso que a gente não precisa ficar invejando ninguém, copiando ninguém, porque na verdade nós não somos ecos, nós somos vozes que Deus levantou para uma geração. Mas às vezes, por não confiar naquilo que Deus tem em nossas vidas, a gente perde a oportunidade de ser um instrumento de Deus na vida de alguém. No meu coração, quando eu desejei ministrar nessa campanha, essa palavra já estava ardendo, queimando no meu coração. Pastor, Deus prospera a minha família. É o tema da campanha. E esse texto, o que tem a ver? Bom, nós vimos aqui que Davi está passando por um grande problema. Primeiro, ele queria lutar uma guerra e foi rejeitado pelo exército a qual ele iria servir. Segundo, quando ele voltou para casa, a sua casa tinha sido roubada, saqueada e queimada. Terceiro, os homens que estavam ao lado de Davi estavam falando em matá-lo, porque os filhos deles, as mulheres deles e as filhas deles também tinham sido roubadas e levadas como prisioneiras. Olha o quanto de problema Davi estava lutando. Mas o pior de todos, os problemas que ele estava enfrentando, é que a sua família também tinha sido levada. Você vai entender agora o porquê muitas das vezes as pessoas desistem, irmão, de guerrear, de pelejar e de lutar. Porque além de Davi estar ajudando outras pessoas nos seus problemas, nas suas dificuldades, ele também está enfrentando lutas particulares, problemas
dos quais os outros também estavam enfrentando. Não foi só as mulheres, as filhas e filhos dos soldados que foram roubados. A família de Davi também tinha sido roubada. E além de ter sido roubada, Davi não tinha ninguém para se apoiar. Por quê? Porque o povo estava falando de matar Davi. Seus próprios homens, seus próprios soldados, seus próprios aliados se levantaram cada um com a pedra na mão para lançar na cabeça de Davi e matá-lo. Mas olha o que a Bíblia diz, quando nós terminamos de ler os textos, a qual nós acabamos de ler, diz que ele, porém, se animou no Senhor. Ele, porém, pastor Isaías, se animou no Senhor. A história acontece mais ou menos assim. Davi está fugindo de Saul por causa da inveja. Porque Saul tinha perdido a presença de Deus e a presença de Deus estava em Davi. A primeira coisa que acontece com alguém que perde a presença de Deus, por mais que ele grite que a tenha e já perdeu, ele quer lançar lança, dardo e flechas em quem tem. E aí Saul começou a invejar a vida de Davi. Davi teve que fugir de Israel e da presença do seu rei, porque o seu rei queria matá-lo. No meio do caminho, no meio da fuga, Davi passa uma temporada, pastor João Carlos, dentro de uma caverna chamada Caverna de Adulão. E nessa caverna de Adulão, Davi encontra homens desgostosos da vida, homens que estavam com ansiedade, depressão, homens que eram criminosos, foragidos, mercenários, homens que não tinham valor nem princípio nenhum guardado em seus corações. Só que quando Davi chega dentro daquele lugar, Davi enxerga naqueles homens qualidades, Davi enxerga naqueles homens uma possibilidade de ter grandes amigos e até mesmo um grande exército. A partir daquele momento que Davi faz amizade com esses homens, Davi chama esses homens para guerrear do seu lado. Aí Davi, ainda fugindo de Saul, vai para a terra dos filisteus, terra dos inimigos, porque muitas das vezes nós não encontramos refúgio na nossa própria casa, amigos na nossa própria casa, e muitas das vezes é os inimigos que se tornam amigos. Ô irmão, você já parou para pensar nisso? Você não encontrar refúgio, amizade, dentro da sua própria terra, dentro do seu próprio país, dentro da sua própria igreja, dentro da sua própria congregação, apoio nenhum dentro da sua própria casa, e às vezes aquele que a gente diz que é inimigo de Deus, ser o refúgio que você precisa. Vou te dar um exemplo. Eu conheço uma pessoa, uma amiga em particular, que uma vez ela precisou da igreja que ela congregava. 2 filhos, passando necessidade, e o esposo tinha sido morto lá no Taubaté, 510, do Recanto das Emas. E ela precisava de alimento. O marido tinha sido morto, estava com criança pequena, e a igreja disse não para ela. Não podemos ajudar. Sabe quem foi que comprou 2 carrinhos de compra, cheio para ajudar a irmã? Um pai de santo. Que ouviu alguém falar, rapaz, tem uma irmã ali, mataram o marido dela, está precisando de condição. E a igreja disse não, ou seja, não achou apoio dentro do seu próprio povo. Aí veio alguém do estrangeiro para ajudar ela na sua necessidade. Davi estava dessa forma. Quem não lembra que Saul estava passando vergonha com seu exército por causa de Golias? E quem foi que matou Golias? Davi. E agora, quando Davi mais precisa de amparo, ajuda, socorro, Saul quer matar ele. Esses dias Deus me deu uma reflexão e eu coloquei até mesmo nas escritas para mim não esquecer, e acabei publicando, dizendo assim: você que é obreiro, pastor, como o Senhor é, muitos anos de ministério, quantas vidas o Senhor já não tirou das mãos de Satanás? Mas quando Satanás quiser colocar a mão na sua vida, será que essas pessoas que você arrancou da mão de Satanás vai querer te ajudar? Te socorrer? Davi foi para a terra do inimigo. E na terra do inimigo ele achou amparo.
o rei dos filisteus fez uma proposta para ele. Eu vou te dar uma cidade, uma terra, um lugar, uma eira, e você vai morar lá com os seus homens, com o seu exército, com os seus soldados. Só que toda guerra que eu tiver, você vai ter que lutar comigo, do meu lado. O rei dos filisteus não era bobo, porque Davi é um rei que em batalha nunca perdeu. Quem é que não quer estar do lado de quem sempre vence? Quem é que não quer estar do lado, meu irmão, de quem sempre ganha? Todos nós. O rei dos filisteus queria estar do lado de Davi, porque sabia que Davi tinha habilidade na guerra. Era um bom general, era um bom soldado e inclusive tinha fidelidade, coisa rara nos dias de hoje. Fidelidade. Então Davi recebeu essa terra chamada Ziclag, colocou os seus soldados lá, e a família deles também começaram ali a habitar. Só que o rei dos filisteus estava com o coração cheio de ódio e de vingança, porque ele queria matar Saul, Jonatas e aquele povo de Israel, porque os filisteus eram inimigos de Israel desde que o mundo é mundo, né, irmãos? É Israel contra Filisteu, Filisteu contra Israel, Israel contra Filisteu, Filisteu contra Israel. E ele queria vingança. Então ele arquiteta um plano. Davi não está mais com Saul. Então esta é a possibilidade que temos de derrotar Saul, o exército de Israel, e tomar aquela terra para a gente. Ele manda chamar os príncipes do povo filisteu. Ele manda chamar os soldados mais valentes, os generais. Entre eles vai Davi. A distância da capital, aonde estava se reunindo esta reunião, era de 3 dias para Ziclag. Davi sai de Ziclag, caminha 3 dias para chegar onde o rei está. Quando chega, a reunião está acontecendo, os príncipes dos filisteus se levantam e dizem assim, olha para cá para você entender, e diz assim, olha, rei, não é bom que Davi lute do nosso lado nessa guerra. Por quê? Ele tem sangue de judeu, ele tem parentesco com aquele povo. Há de ser que quando eles forem caindo a fio de espada, Davi se revolte, se junte a eles e fique contra nós. Então não é bom que Davi vá conosco. Aí, meu irmão, o rei atende os príncipes. Talvez já era Deus, com certeza já era Deus dando livramento a Davi, porque foi nessa guerra que Saul morreu com seu irmão. E Davi não poderia ter esse sangue sobre as suas mãos. O sangue do seu rei, o sangue do seu melhor amigo, o sangue do exército do seu povo. Davi foi mandado de volta para casa. 3 dias para ir, 3 dias para voltar. Só que o inimigo, sabendo que os homens de guerra não estavam em Ziclag, aproveitou que eles tinham saído e atacou a cidade. Roubaram as mulheres, as filhas e filhos, e queimaram a casa daqueles homens de Deus. Agora você vai começar a entender uma coisa a partir de agora, aplicando esta palavra para a sua vida. Quantas das vezes você sai para fazer algo para Deus, quer seja um evangelismo, quer seja uma visita no hospital, quer seja uma visita numa casa de recuperação, quer seja, meu irmão, uma pregação que lhe chamaram para levar em alguma congregação ou igreja. Eu sempre costumo dizer, pastor Isaías, que eu não paro, eu não gosto de parar. Ontem eu estava na casa de recuperação, passamos 2 horas ali com os recuperando, 7 vidas aceitaram Jesus, de noite nós estávamos na congregação, ministrando a palavra de Deus. Eu gosto de constantemente estar fazendo a obra de Deus. Porque aquele ditado que os nossos avós diziam, mais do que certo, mente vazia, oficina do... Pode ver, irmão, que os crentes que mais dá trabalho são os desocupados. São os que não estão fazendo nada para Deus. Aí vocês vão dizer, o pastor gosta de mandar indireto. Não é indireto, é verdade, é experiência. É o que eu vejo ao longo de 10 anos pastoreando. Quem mais reclama, quem não contribui, quem mais come, quem não traz nada, ainda leva para casa nas tapué.
É experiência de vivência, de olhar e de ver. Isso aqui é a mais pura realidade. Só que o pastor tem atitude, coragem e fala. Você não. Você engole. E se fala, fala pelos cantos. É como nas reuniões que fazemos. Levanta a mão, alguém tem alguma coisa contra? Ninguém. Aí depois sai. Por que não falou na hora? É vivência, irmão. É experiência. É transparência. Ninguém é obrigado a concordar 100% com o que prego, ensino e falo. Mas eu estou ministrando aqui e tem alguém lá em cima, na eternidade, analisando o meu coração e o meu pensamento. Ele sabe se eu estou ou não com a má intenção de ofender alguém. Agora, é algo que eu estou dizendo para todos. É uma experiência real. Quem não faz, não se ocupa. Quem não trabalha, dá trabalho. Pergunte aos pastores que já pastorearam. Pergunte a quem está à frente de um departamento. Sobre quem é que dá mais trabalho. É os que não querem assumir responsabilidades. É os que não querem assumir ou vestir a camisa do time. São esses que mais se queixam, mais se reclamam. Irmão, às vezes você corre para fazer algo para Deus, e quando você está no campo de batalha, muitas das vezes, a sua família está desguarnecida. Seu esposo, sua esposa, seus filhos. Davi foi para a guerra. Ele não foi jogar bola, ele não foi, meu irmão, passear, ele não foi para o clube, ele estava indo para o campo de batalha pelejar. Ele era um soldado, mas quando ele estava na guerra, o inimigo sorrateiramente entrou na casa dele e saqueou os filhos, as filhas e as esposas. Quantas vezes você sai para fazer a obra, quando você volta, o inferno está armado. A casa está de ponta cabeça. As pauladas vêm de onde a gente menos espera. Mas eu quero dizer para você que está aqui hoje, não largue a espada. Continue no campo de batalha. Continue vestido com a armadura, pastor Isaías. Continue levando a palavra, continue orando, continue levantando de madrugada. Pastor, mas virou um inferno. Aquele que bebia pouco, agora está bebendo muito. Aquele que não fumava, passou a fumar. Aquele que não se drogava, passou a se drogar. Continua com a mão na espada, porque você vai ver na hora certa, no momento certo, Deus vai entrar em provisão, meu irmão, a favor da tua casa. E aquele, meu irmão, que saqueou tudo enquanto você estava no campo de batalha, vai ter que voltar a entregar tudinho na tua mão. Você vai ter que ver ele voltar a entregar tudo na sua mão. Imagina comigo. Davi para no alto da colina, a cavalo, a fumaça lá embaixo no vale. A cidade pegando fogo. Quem é pai, quem é mãe sabe, irmão. Quando a casa está desmoronada. Quando o lar está à beira de um colapso. Imagina Davi afirmando as rédeas do cavalo. Explorando o vazio dele. Descendo na velocidade máxima. Entrando nos portões queimados de Ziclag, olhando para um lado, olhando para o outro, desesperado. Aonde está minha casa, minha família? Aonde estão os meus? A Bíblia diz que então os homens que estavam com Davi e o próprio Davi começaram a levantar choro. Aqui nós estamos falando de homens
que guerreavam guerras a fio de espada, acostumado, evangelista Jefferson, a ter sangue nas mãos. Arrancar a cabeça de um homem numa guerra era a coisa mais simples que um deles sabiam fazer. A Bíblia diz que um dos valentes de Davi guerreou que a mão deu cãibra, mas ele não soltou a espada e continuou empurrando espada em gente. O murro de um valente de Davi derrubou quase 800 homens. Será que os homens eram bravos, brutos? Mas o que faz um homem com cara de mal, acostumado com a morte, a ver a morte face a face todos os dias que estava no campo de batalha, chorar até perder as forças? Pergunte para qualquer homem aqui dentro. Bate aqui, ó, na minha cara. Fala do meu nome. Mexe comigo. Mas não mexe com a minha família. Não fala da minha esposa. Não fala do meu filho. Não fala dos meus irmãos. Não fala da minha mãe. Os homens sabem o que é isso aqui, né? Podia xingar de moleque, podia xingar do que fosse na escola. Mas quando falava assim, a tua mãe, os outros olhavam automaticamente e diziam assim, ih, falou da mãe. A mão já levantava, o dedo apontava e dizia assim, ó, lá fora eu te pego. Era assim ou não era? Irmão, mexe com qualquer coisa. Eu estou falando de um homem de verdade. Mas não mexe com a família de um homem, não. O diabo é covarde, homens. Sabe por que ele não quer ver você pregando? Sabe por que ele não quer ver você adorando? Porque ele sabe do teu potencial. Aí muitas das vezes ele não pode tocar em você, ele vai lá e toca onde? Lá na sua casa. Lá na sua família. Lá no seu primeiro ministério. Aí tem gente que já não está orando, já não está lendo, já não está jejuando. Aí já incorpora logo o bicho, né, irmão? Aí ele fica morando lá. Aí para a igreja de novo. Aí vai fazer a obra de novo. Aí vai pregar de novo. Eu já ouvi alguém dizer assim, pastor Isaías. Pastor, eu prefiro ele no mundo do que na igreja. É no mundo que é bom. É no mundo que se tem amigos. Caíram chorando, desmaiados, quase sem força. Só que eu acho muito interessante isso aqui, ó, porque quando os problemas surgem no ambiente, pastor João Carlos, quem é o culpado? Davi achou esses homens aonde? Eu falei para vocês, aonde? Dentro de uma caverna. Vamos colocar assim, achou esse povo na droga, na lama, na sarjeta, perdido, sem perspectiva de vida. Aí Davi foi lá, deu moral, levantou eles, tirou do monturo, colocou eles como um grande exército, deu valor, deu nome, deu família, deu moradia, deu casa, porque é isso que um líder faz. Mas na hora do problema, olha o que eles fizeram. Vamos matar Davi. Cada um pega a sua pedra. Levaram minha família, culpa sua. Levaram minha filha, culpa sua. Levaram meu filho, culpa sua. Queimaram minha casa, culpa sua. Vamos matar você. Mas a Bíblia foi enfática dizer, a mulher de Davi também tinha sido levada. Os filhos de Davi também tinham sido levados. As filhas de Davi também tinham sido levadas. Ou seja, o mesmo problema que tu passa, o líder também passa. O pastor também passa. Tem dívida? O pastor também tem, irmão. Alta. E muitas das vezes é por causa da igreja. Que entra às vezes no bolso particular do pastor, porque muitas das vezes ele quer ver acontecer e como não tem a contribuição suficiente, como eu já vi o senhor me contar que muitas das vezes para alimentar uma ovelha, o senhor partia um frango no meio.
Mata a fome daquele que vai usar a língua depois contra ele. Porque foi isso que aconteceu. Davi deu nome, fama a homens que agora querem matá-lo. Mas a Bíblia diz que todavia Davi se animou no... É um mal que o líder tem. É de querer se animar nas pessoas. Sabe qual é a melhor resposta para a crítica? Trabalho. Sabe qual é a melhor resposta para apontamento? Continuar fazendo. Sabe qual é a melhor resposta, irmão? Para aqueles que dizem não vai acontecer, você fazia acontecer. Porque se você parar para discutir com Sanbalate e Tobias, os muros de Jerusalém não vai ser levantado. É por isso que Neemias estava em cima, lá em cima, meu irmão. E alguém chegou e disse: Sanbalate e Tobias tem uma notícia para você, querem falar com você. Diga para eles uma coisa: eu estou numa grande obra e eu não posso parar. É isso que tem que falar. Eu acho lindo quando Paulo chega para Tito e fala: Tito, eu te coloquei em Creta para você colocar em ordem essa igreja e calar a boca dos contradizentes que tem nela. Como é que cala a boca, Ana, dos contradizentes? Trabalho. Porque você pode falar contra tudo, menos contra fruto, menos contra resultados. Ninguém fala contra resultado. Falar é uma coisa, irmão, produzir é outra. Jesus disse: a árvore se conhece pelos seus frutos. A gente conhece a pessoa não é porque ela fala que ela é pelo que a gente vê nas ações dela. A mulher sunamita disse assim: esse homem que está passando aí, ó, indo para o monte orar, é um homem de Deus. Vou fazer até um quarto aqui em casa para ele repousar aqui. Eliseu está passando, ele não falou, ele caminhava e alguém percebeu. Em Antioquia, Atos, capítulo de número 11, alguém olhou lá para os discípulos e disseram: esses homens aí, ó, são cristãos, porque fala como Cristo, se veste como Cristo, prega como Cristo. Bateram, cuspiram neles e eles perdoaram como Cristo. Não se anime no que falam, não se anime na quantidade, não se anime nos que estão ao teu redor, se anime no Senhor, porque amigos vão embora, sangue na veia não quer dizer que é família, as pessoas batem a porta na tua cara, desliga o telefone, mas tem uma porta que está 24 horas por dia aberta, tem uma porta que está 7 dias por semana aberta, tem uma porta que está 31 dias por mês aberta, tem uma porta que está 365 dias por ano aberta. Qual é a porta? É a porta de Apocalipse 14, que a Bíblia diz que João olhou para o céu e viu uma porta aberta e uma voz que dizia: sobe para cá. E quando ele subiu, ele diz: eis que vi um assentado no trono. Quem é? É Deus, irmão, que está governando o céu e a terra. Você vai lá no palácio agora da Alvorada e tenta falar com o presidente, ele não vai te atender. Vai lá agora, liga para o prefeito de Valparaíso, ele não vai te atender. Mas se tu abrir a boca na cadeira onde você está sentado agora, Deus rasga o céu, Deus tira todo impedimento, ele ouve a tua oração e diga: eu vou entrar com providência. Davi se animou no Senhor. Chama Abiatar. Eu quero falar com o sacerdote. Deixa eu fazer uma pergunta para você, homem de Deus. Quando o problema bate na porta da tua casa, tu vai para onde? É para o boteco? É para o bar? É para o prostíbulo? Fala para mim, é para as drogas? Homem de Deus vai lá no sacerdote e diz: eu quero falar com Deus, sacerdote. O sacerdote pega Urim Tumim. Tem gente que não sabe nem o que é isso, né? Essas pedras aqui, será que são conhecidas por alguns? Quero falar com o sacerdote. Pega a estola sacerdotal. Davi, Deus está presente. Eu já posso falar, Abiatar? Pode. Deus, levaram minhas mulheres, levaram meus filhos, estão falando em me matar também. Engraçado, né? Logo eles. O que o senhor acha? Eu
tenho que continuar lutando? Versículo 8. E Davi consultou o Senhor dizendo: Deus, persigo essa tropa, vou alcançá-los? Ele lhe respondeu: vai atrás, Davi, e tudo que foi te roubado, você vai recuperar. Entendeu, Cariane? Tudo que tem sido roubado, se você continuar lutando, Deus vai restaurar. Estou perdendo tempo, Deus vai restaurar. Já não tenho paciência, Deus vai restaurar. Já não tenho mais fé, Deus vai restaurar. Ah, Deus, é perca. Deus está dizendo: tudo. Não vai ficar uma unha na mão de Satanás. Não vai ficar um fio de cabelo na mão de Satanás. Não vai ficar um pé de chinelo na mão de Satanás. Não vai ficar uma correia na mão de Satanás. Deus está dizendo: tudo vai ser restaurado. Tudo. Eu sei que isso não é normal, né? Vou parecer o David Leonardo agora, né? Eu sei que isso não é normal. Mas eu estava assistindo o The Chosen. A parte que Jesus está no Getsemane, eu achei aquela interpretação muito linda. Por quê? Porque Jesus orou, se angustiou, suou sangue, gritou desesperado. Mas pela terceira vez que ele orou, quando o pai não respondeu, pastor João Carlos, lá na série, Jesus só joga a capa nos ombros. E agora ele não está mais desesperado, nem triste. Ele passa pelos discípulos e diz assim: vem comigo porque chegou minha hora. Quando a gente aceita o processo, a gente para de sofrer. Sabe por que tu fica desesperado? Mandando um WhatsApp para a véia de revelação, para obreiro de calça rochada para revelar a tua vida, e fica te pedindo pix pela internet, fica na mão do diabo, na mão do espírito do engano. Está bem aqui no meu telefone, aqui, ó, uma irmã desesperada, chorando. A irmã Zoraide me passou seu telefone. Eu estou passando por isso, por aquilo. Eu preciso que Deus te use para a minha vida. Eu disse assim: irmão, a senhora está tão emocionalmente fraca, espiritualmente abalada, que tudo que sair da minha boca, tu vai achar que é de Deus. E a senhora ainda fica me oferecendo dinheiro. Pelo amor de Deus, eu não sou mercenário não. Faz o seguinte: abre a porta do teu quarto, entra, fecha, dobra o teu joelho e ora, porque o Deus que me usa, te usa também. O Deus que me ouve, te ouve também. Ah, meu irmão, mas Deus está calado. Tá não, é a tua Bíblia que está empoeirada, fechada na tua estante. Vai orar, senão você vai ser vítima. Me bloqueou. Nunca mais falou comigo. Esse pastor aí não é de Deus. É não, de Deus é aquele que te pede 5 mil, diz que tu tem que dar a tua casa, que foi uma obra de feitiço aí, que se tu não der, tu vai sangrar e morrer até a morte. Igual eu já vi muitos fazer. Deus mandou tu me dar teu carro, senão tu vai morrer de batida. Já viu isso, pastor Isaías? E o cara andando de carro e a véia andando de pé. Enganada pelo diabo. A gente não precisa tomar nada de ninguém. A gente não precisa, irmão, disso. Quando você aceita o seu propósito, você sofre menos. Você fica mais calado. Você fica mais, irmãos, esperançoso do que Deus pode fazer. Não é que você é super-homem, não. Ou super-mulher. É porque quem não resolve teu problema não tem que saber dele. O problema é que a gente parece galinha botando ovo, fica gritando para todo canto, correndo de um lado para o outro, de norte a sul, de leste a oeste. Cadê a nossa maturidade? Cadê a nossa espiritualidade? Davi aceitou o processo. Querem me matar, me roubaram, me saquearam.
Posso ir, Deus? Vai, Davi. Você vai recuperar tudo. Então, beleza. Olha, um monte de gente já chegou aqui e disse assim, pastor, Deus tem uma obra, Deus tem uma obra. Em dezembro são 10 anos. Mas já chegou gente aqui também dizendo assim, ó, arruma tua mala, tu vai viajar, tu vai embora, tu vai para o Nordeste, tu vai para o Sul, tu vai para o Leste. Você sabe o que eu faço? Eu vou orar e falo, Deus, ou eles estão em confusão ou o Senhor está em confusão. Porque o Senhor diz para mim ficar, eles dizem para mim ir. Quem é que está certo aí, Deus? Eu prefiro acreditar na palavra, porque Deus não é Deus de confusão mental. Vai, Davi. Davi sai com sua tropa. Já lutou, pastor João, do lado de quem quer te matar? Você vai ver que você é humilde, se você não quiser puxar a espada para Judas. Porque Davi está indo recuperar a família de quem queria matar ele. Já teve que orar por quem abriu a boca contra a tua vida? Isso aí é humildade. Jesus sabia que Judas era o traíra, sim ou não? E Jesus mandou ele embora quantas vezes? Aí às vezes alguém manda mensagem e diz, aí se fulano foi na igreja o senhor aceita? Essa porta aí está aberta, é para isso. Se o cão entrar aqui, nós oramos por ele, para ele sair fora, né, pastor? Ainda mais um crente precisando de Jesus, aí que nós oramos mesmo. Irmãos, no meio da guerra, alguns homens se cansaram. Cerca de 200. Seguiram só 400. Quando Davi chega no alto da colina, indicado por um dos homens que ficaram pelo caminho, Davi avista as suas famílias sentadas e o inimigo em círculos, andando, cantando, pulando, gritando, correndo, fazendo a festa. O diabo é assim ou não é? Quando ele derruba um, ele começa a pular, a cantar. Consegui. Olha aqui a família de Davi, ó. Olha aqui a família dos soldados de Davi. Aí Davi pegou uma estratégia de Deus, cercou aqueles homens. Não me pergunte como. 400. Davi desceu, combateu, lutou, perseverou. E a Bíblia diz que venceu Davi os filisteus. Venceu Davi os amalequitas. E recuperou as suas famílias. Presta atenção. Versículo 19 do capítulo 30. E não houve nada que lhes faltasse. O que está escrito aqui? Não houve que lhes... No versículo 8, Deus diz, tu vai recuperar. No versículo 19 está dizendo, não lhes faltou. Então Deus cumpriu a palavra, sim ou não? Quem persevera, vê Deus cumprir a... E não houve que lhes faltasse nada, nem pequeno, nem grande, nem filho, nem filha, nem despojo, nem coisa alguma. Era para tu estar dando era glória, irmão, porque tu perde o fio da meada, tu não acompanha, tu está preocupado, é como é que eu estou falando. Olha, e não lhes faltou nada, nem pequeno, nem grande, nem filho, nem filha, nem despojo, nem coisa alguma que havia sido levado. Davi recuperou tudo. É bom demais. É bom demais, Juninho. Lutar na direção de Deus. Não nos falta. Agora a pergunta é, tu está na direção ou não? O que é direção? Se eu perguntasse para o Wesley ali, ó, o evangelista Wesley. Acabaram de levar a Maria, Wesley. O que você ia fazer, Wesley? Você ia me perguntar se podia ir buscar? Ele ia sair correndo. Davi não. Davi diz, Senhor, tu quer que eu vou buscar? A pergunta é, e se Deus diz, não vai não, Davi? Porque você está tão acostumado com o sim de Deus que você não ouviu não. E se Deus disser, não vai não? Davi teria ido?
Mesmo amando as mulheres, mesmo amando as filhas, mesmo amando os filhos, Davi teria ido? Resposta difícil, né? O problema é que a gente quer fazer na força do braço. Não, quem põe o pão lá em casa sou eu. Confia em Deus. Que Deus o quê, pastor? Eu confio na minha mão. Estou sem saúde. Calma, vamos orar. Que orar o quê, pastor? Vou ganhar dinheiro para pagar consulta, um médico. Maldito o homem que confia no... Maldito o homem. Ó, entenda esse texto. A Bíblia não está dizendo que eu não posso confiar no pastor Isaías. Posso. Mas a Bíblia está dizendo que eu não posso confiar em mim. Maldito o homem que confia no... Que faz do seu braço a sua... Confia em você mesmo. Para resgatar sua família, é sinônimo de fracasso na certa. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que... Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiar... Tudo é por Ele, para Ele. Tudo é por Ele, para Ele. Casamento se restaura como? Com buquê de flor, pastor. Com bombom, pastor. Flor murcha e bombom no outro dia evacuado. Como é que se restaura? Com oração. Só que tu quer brigar, quer xingar de vagabundo, que não presta, que não serve, que não vale nada. Aí o diabo só, isso profetiza mais. O cara tem nem prazer de ir para casa. Nem vontade de voltar para lá. Aí tu também do outro lado, preguiçosa, rixosa, barraqueira. E o cara lá no serviço, ó, bom dia, meu amor. Você tá boa hoje? Você tá linda, fez o cabelo? Quem conhece a história sabe qual vai ser o final. Aí o cara entra no carro para trabalhar, passa ali, Taguatinga, Ceilândia, entra 2, 3. Que carro cheiroso, é você, varão? Cheiroso, hein? Porque do jeito que você ganha elogio, o outro também ganha, irmã. Se tu que é bonita quis ele que é feio, imagina as feias. Aí o cara vai só sendo nutrido por Satanás. Ela vai só sendo nutrida por Satanás. Aí a gente fala, o diabo acabou com o meu casamento. Que diabo? Às vezes é nós mesmos. Que com a nossa mão, por confiar tanto na gente mesmo, destruímos nossos relacionamentos. Destruímos nossos filhos. Porque os nossos filhos, eles já andam apavorados, assustados de tanta briga, de tanto xingamento, de tanto palavreado. Converse com quem trabalha com as crianças na igreja. Os meninos que assumiram agora ainda não viram nada. Mas eu já fui líder de criança nessa igreja. A Nayane já foi líder de criança nessa igreja. Tanto de menino que canta rap, canta funk. Tanto de menino com palavrão na boca. Será que eles aprendem aonde? Casa. Tem um menino aqui que uma vez falou assim, tia, minha mãe dança assim pro meu pai. Aí começou a dançar. Falei, menino, vigia, menino. Na frente do menino não, irmão. Cuide da mente das crianças. Criança com 7, 8 anos. E a gente falando, namoradinho, namoradinho. Você namora com quem? Criança de 7, 8 anos, de biquíni, fio dental nas redes sociais, de toalha, com o corpo à mostra. É responsabilidade de quem? Aí a pomba abraça, leva para a prostituição. Ou então o endemoniado do teu condomínio, que vê o teu status, fica olhando os passos da criança até fazer um mal para ela. Aí tu diz, o diabo acabou com minha vida. Um dia eu falei para um irmão, esse short, ai pastor, ela gosta assim. Eu falei, não, não é assim não. Ela não trabalha, não tem responsabilidade. Quem comprou foi você. Aí quer que a filha seja levita, cantora, adoradora, mulher de Deus. Não vai ser. A criança se dar a conhecer, diz Provérbios, desde a sua tenra
idade. Ela já mostra quem ela é. Até os 7 anos, acho que há 20 anos atrás, irmã Josemira, a psicologia falava que aos 7 anos a criança formava o seu caráter. Hoje deve ser com 2 anos, porque com 2 anos ele já faz Pix e faz compra no Mercado Livre. Aí eu te pergunto, quem está destruindo essa casa? Aí não tem campanha que chegue, não tem pastor que ore, não tem profetisa que profetize, meu irmão, se você também não tomar atitudes lá. O inimigo está aqui, ó, doido, para queimar, sitiar, derrubar, levar embora. A sua obrigação é lutar, mas depois de conquistar, o que você faz? Porque quando é para conquistar é assim, pastor Isaías, bombom, bilhetinho, linda, cheirosa, perfumada. Nossa, amor, você está lindo. Mas depois que conquista a terra prometida, como é que é? Realidade que você tem que viver até que a morte te separe. De preferência delas, né, Renato? O Renato ficou calado. Como é que é, irmão? Vamos lutar, sim ou não? Cadê os homens que vão levantar a mão para lutar? Cadê as mulheres? As que não têm marido, porque as que têm marido é eles que têm que lutar. É eles que têm que ser o sacerdote. Larga com esse extremismo, feminismo dentro da igreja. Se a mulher tem um varão, quem tem que prover é ele. Quem tem que correr atrás é ele. Quem tem que orar é ele. Quem tem que botar os filhos na mesa e dizer, hoje nós vamos ler a palavra, cantar 2 hinos, e depois, mulher, tu vai orar. Mas infelizmente tem uns que não têm um marido. Aí é vocês mesmos. Na força do ódio. Com a faca entre os dentes. Com a bandeira levantada. Cantando o hino da vitória. Fica de pé em nome de Jesus. O que você faz quando a terra está queimada, a casa está derrubada, quando tudo foi levado? E o que eu te falei aqui, ó, queriam matar Davi. O líder da sua casa é você. Adivinha quem eles querem matar quando tudo dá errado lá? Quem ora, quem jejuma, quem consagra. Então, por favor, não se distraia na guerra. Porque eles vão vir para cima de você com tudo. Porque aqui, ó, tem coluna nessa parede aqui, ó, para ela sustentar o telhado. A gente quebrou os tijolos para colocar em janela, a porta, não fez efeito nenhum. Mas se eu derrubasse 3 colunas dessa parede, pastor, ela estava de pé? Por que só bate em quem busca? Só bate em quem ora? Por que só cai o peso sobre quem está fazendo? Você é o Davi que querem apedrejar. Ou você achou que isso era sobre mim? É sobre você. Aí você corre e manda mensagem dizendo assim, eu não vou fazer mais nada. Aí o diabo, era isso que eu queria. Irmão, se você visse o ódio dele, a expressão dele contra a sua vida, você não pararia 1 minuto. Você continuaria e continuaria. Aí você diz, não prego mais, não tenho mais ministério, não tenho o quê. Eu converso com pessoas, eu tenho convicção do seguinte, ser pastor é uma coisa, servir a Deus é entrelaçado no meu coração, eu sendo ou não pastor de igreja. Porque tem gente que só quer servir se estiver à frente de alguma coisa. Isso é estrelismo, não é servidão, é estrelismo. Agora tem gente que fala assim, ó, não pode largar a mão do arado. Verdade, não pode largar a mão de Cristo, da seara. Tem que trabalhar. Agora, parar de tudo, irmão. Desviar de tudo. Voltar para o mundão. Beber pinga. Fumar cigarro.
usar droga. Não faça isso não. Deus não tem isso para a sua vida não. Permanece. Porque você vai recuperar tudo que você viu ser levado. Feche os olhos. Conta para ele o que você perdeu. Talvez foi essa semana. Talvez foi esse mês. Talvez foi durante a campanha. Quando você começou a orar, o diabo começou a se levantar. E aí levou. Talvez foi durante os anos. Faça uma oração, irmão. Davi lutava com a espada, você luta agora com a oração. Davi lutava com a espada, você luta no jejum. Davi lutava com a espada, você luta com a Bíblia Sagrada. Faça uma oração, irmão, pela tua casa. Vai, você tem 3 minutos. Bora, irmão. Está preocupado com quem está do teu lado? Está com vergonha? Vai, irmão, abre essa boca. Com a mesma força que você tem para gritar lá dentro da sua casa, quem manda a sua... Agora, abre a boca e fala: Deus, eu não aguento mais, toma a rédea, toma a direção, eu entrego em tuas mãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muitas das vezes a campanha vai ser vencida na lágrima, irmão. Muitas vezes a campanha vai ser vencida no choro. Tu acha que é soltando foguete? Tu acha que é, meu irmão, gritando, corre? Talvez seja, mas tem vez também que é no choro, é na lágrima que o diabo vai bater em retirada. Não podes pensar que esse é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levanta.